Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai te fazer entender o plano de Deus para a sua vida. Eu quero falar sobre o Salmo 88, que é um salmo que nos mostra como Deus escolheu e abençoou a Davi, o rei segundo o seu coração. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias e acompanhem comigo a leitura deste salmo. Vamos ler juntos. Responsório Salmo 88. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi, para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele a minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ele, então, me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito, sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Glória a Deus, aleluia! Que salmo lindo, não é mesmo? Esse salmo nos ensina muitas coisas sobre a nossa relação com Deus e sobre o nosso destino eterno. Eu quero destacar 3 pontos principais que eu aprendi com esse salmo e que eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção, porque isso pode mudar a sua vida. O primeiro ponto é que Deus nos escolhe e nos chama. O salmista diz que Deus colocou uma coroa na cabeça de um herói e do meio do povo escolheu o seu eleito. Ele também diz que Deus encontrou e escolheu a Davi, seu servidor, e o ungiu para ser rei. Isso significa que Deus não age por acaso, nem por sorte, nem por favoritismo. Ele age por propósito, por graça, por amor. Ele tem um plano, um projeto, um sonho para cada um de nós. Ele nos conhece, nos ama, nos chama pelo nome. Ele nos separa, nos destina, nos capacita. Ele nos dá uma vocação, uma missão, uma visão. Ele nos dá uma identidade, uma dignidade, uma autoridade. Ele nos dá uma coroa, uma unção, uma eleição. Ele nos faz seus filhos, seus amigos, seus servos. Ele nos faz seus instrumentos, seus canais, seus representantes. Ele nos faz seus heróis, seus eleitos, seus reis. Ele nos faz como Davi, como Davi, como Davi. Você crê nisso? Então diga comigo, Deus me escolhe e me chama. O segundo ponto é que Deus nos protege e nos fortalece. O salmista diz que Deus estará sempre com Davi, com a sua mão onipotente e o seu braço poderoso. Ele também diz que Davi invocará a Deus como o seu Pai, o seu Deus, o seu rochedo onde encontra a salvação. Isso significa que Deus não nos abandona, nem nos desampara, nem nos deixa sós. Ele está conosco, Ele nos acompanha, Ele nos sustenta. Ele nos guarda, nos livra, nos defende. Ele nos socorre, nos ajuda, nos apoia. Ele nos orienta, nos guia, nos conduz. Ele nos consola, nos anima, nos encoraja. Ele nos cura, nos liberta, nos restaura. Ele nos dá a sua mão, o seu braço, o seu rosto. Ele nos dá o seu cuidado, o seu carinho, o seu afeto. Ele nos dá o seu poder, a sua força, a sua vitória. Ele nos dá o seu Pai, o seu Deus, o seu rochedo. Ele nos dá a sua salvação, a sua redenção, a sua reconciliação. Ele nos dá tudo o que é bom, tudo o que é perfeito, tudo o que é eterno. Ele nos dá tudo o que é dele, tudo o que é dele, tudo o que é dele. Você crê nisso? Então diga comigo, Deus me protege e me fortalece. O terceiro ponto é que Deus nos promete e nos cumpre. O salmista diz que Deus fará de Davi o seu filho primogênito, e sobre os reis de toda a terra fará dele o Rei Altíssimo. Isso significa que Deus não é mentiroso, nem enganador, nem inconstante. Ele é fiel, verdadeiro, imutável. Ele não se esquece, não se arrepende, não se contradiz. Ele não muda, não falha, não decepciona. Ele cumpre, realiza, concretiza. Ele faz, refaz, completa.
Ele honra, exalta, glorifica. Ele nos dá a sua palavra, o seu juramento, a sua aliança. Ele nos dá a sua promessa, a sua garantia, a sua certeza. Ele nos dá a sua herança, a sua bênção, a sua recompensa. Ele nos dá a sua filiação, a sua primogenitura, a sua supremacia. Ele nos dá o seu reino, a sua glória, a sua eternidade. Ele nos dá o seu Filho, o seu Messias, o seu Cristo. Ele nos dá Jesus, Jesus, Jesus. Você crê nisso? Então diga comigo: Deus me promete e me cumpre. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a palavra que Deus me deu para vocês hoje. Eu espero que ela tenha tocado o seu coração, que ela tenha falado com você, que ela tenha te abençoado. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, recebendo a Deus como o seu Pai, o seu Deus, o seu rochedo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que acabamos de ouvir. Nós te agradecemos por nos escolheres e nos chamares, por nos protegeres e nos fortaleceres, por nos prometeres e nos cumprires. Nós te agradecemos por nos dares a Davi, o rei segundo o teu coração, o tipo de Cristo, o nosso Salvador. Nós te agradecemos por nos dares a Jesus, o teu Filho amado, o descendente de Davi, o Rei dos Reis. Nós te recebemos como nosso Pai, o nosso Deus, o nosso rochedo. Nós queremos te servir, te adorar, te seguir. Nós queremos te amar, te louvar, te glorificar. Nós queremos te obedecer, te honrar, te agradar. Nós queremos ser teus filhos, teus amigos, teus servos. Nós queremos ser teus heróis, teus eleitos, teus reis. Nós queremos ser como Davi, como Davi, como Davi. Nós queremos ser como Jesus, como Jesus, como Jesus. Por isso, nós dizemos: encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que Ele lhes dê a sua paz. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.